Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma tarde de estudos, de Tarde. reflexões. E sem mais delongas, o tempo aqui passou um pouquinho, vou passar a palavra aqui para o Léo, não sei se a Nath está junto com ele. Léo e Nath vão conduzir as reflexões de hoje. Boa tarde, meninos. Oi, gente, boa tarde a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe. Hoje a Nath não está aqui, sou eu apenas, tá bom? Então, queremos conduzir aqui nosso estudo de hoje, tá? Eu vou ler aqui, então, a mensagem para iniciar do livro Vinha de Luz, chamada Enquanto é Hoje. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endurecerás os vossos corações. Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículos 3 a 15. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor em grande número de reencarnações para ajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob quaisquer aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz, muitas vezes, à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil e manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre, estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo teológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores que, desde a terra, já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos da matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Emmanuel. Então, passamos a prece nesse momento. Possamos todos nós sintonizarmos com o plano mais alto, buscando Jesus em pensamento, em nossos corações, os bons espíritos, a fim de, nesses momentos, nos reunirmos em estudo, em reflexões, de temas que nos auxiliem no processo de evolução e melhoria espiritual. Rogamos do mais alto assistência bendita a todos nós, desencarnados e encarnados, que nos encontramos, para melhor aproveitarmos esses momentos de estudo e assim pensarmos em ações, em comportamentos, palavras e pensamentos que nos ajudem a modificar hábitos, a rever condutas, escolhas e orientações. Que o Mestre Jesus nos ilumine nesse momento, que a sua paz nos invada o coração sempre, fazendo uma orada em cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, boa tarde a todos e a todas, né? Quem ainda chegou agora, não sei se entrou mais alguém logo depois durante a prece. A Nath não pôde estar hoje com a gente gente chegou a pensar a aula juntos, né? Algumas questões, né, então ela colaborou um pouquinho ainda, né? No planejamento da nossa atividade hoje. E nós escolhemos, então, para dividir com vocês, o tema Hábitos Infelizes. A gente sabe que o tema da reforma íntima, ele é constante aqui no sábado à tarde, né? A gente tem tocado em muitos temas e assuntos que perpassam a reforma íntima
né, e que de alguma forma nos suscitam essa reflexão. E nós pegamos por referência duas mensagens muito importantes. Uma é Hábitos Infelizes, do André Luiz, do livro Sinal Verde. Ela é uma mensagem muito interessante, muito antiga e muito atual em seus aspectos, suas orientações. Também pegamos por referência para a aula de hoje o livro Pensamento e Vida, a mensagem Hábito também, de Emmanuel. Ele toca em outros aspectos né, desse sentido do hábito, fazendo uma reflexão um pouco mais para a história, né, do espírito em suas encarnações também, tá? Então, já vou projetar aqui os slides para a gente poder, então, dar seguimento aqui à nossa atividade. Muito bem. Então, para iniciar, então, esse estudo, né, trazendo aqui, pelo menos um significado, né, já do próprio dicionário, para a gente poder entender algumas aplicações da palavra hábito. Então, o dicionário Michaelis fala, né, que é uma inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Então, essa ideia é muito importante, né? Então, hábito envolve uma disposição de agir de forma frequente, constante, né? Repetindo-se um ato, repetindo-se algum comportamento. Também é uma forma habitual de ser ou de agir, né? Que forma um hábito nesse sentido. Procedimento repetido que conduz a uma prática, de novo, né? Reforçando o primeiro item ali. E também, né, tem um outro conceito, que ele reflete uma prática, mas não no sentido de um ato somente, né, que é esse quarto aqui, que fala do conjunto de vestimentas de uma pessoa que pertence a uma ordem religiosa. Então, é bem comum, né, também a gente ouvir essa expressão, né, a pessoa estava com tal hábito. O hábito se refere àquela roupa específica, né, a um conjunto de características ali, de um certo aspecto, de uma certa atividade, por exemplo, no caso dos religiosos. O hábito faz referência àquela roupa, né? Aquela prática específica também. Então, assim, são conceitos comuns que a gente traz aqui, nós já conhecemos, a gente já entende um pouquinho, né, que hábito é algo que é frequente, então, algum comportamento, uma atitude, algum tipo de ação, né, que com frequência se repete na gente. Por isso o nome de ser habitual, né, é frequente. E aí, já pensando, né, nas palavras de Emmanuel, ele traz do Pensamento e Vida essa primeira definição, né, e faz uma relação entre hábito e reflexos, reflexos mentais, reflexos espirituais, e esses condicionamentos que acabam, né, nos caracterizando como seres eternos. Então, ele coloca que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, essa frasezinha já é muito importante, né? Então, ele coloca que são reflexos mentais acumulados. Então, Emmanuel traz para essa compreensão de hábitos uma visão espiritual do fenômeno também. Então, a gente pode entender o hábito como, em princípio, né, algo mais atual, de comportamentos, de atitudes, né, de situações que eu vou frequentemente realizando aqui nesse momento atual, e com isso vira uma rotina, vira um hábito, né, como o nome já diz, mas também eu já entendo esses hábitos como sendo também já uma expressão desses acúmulos espirituais, de reflexos mentais que eu já trago de outras encarnações também, alguns mais fortes que outros, e que agora aqui eles se atualizam, né? Então, na presente encarnação, esses hábitos vão ser revividos, a depender das experiências, das vivências de cada um de nós também. Então, ele coloca, né, que herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Olha que interessante, né, gente? Então, o Emmanuel, ele afirma que, em grande parte das nossas experiências, a gente vai apenas se comportando de maneira quase que automática em relação a esses hábitos, a esses reflexos mentais. Ele faz aí a analogia da embarcação, que vai seguindo conforme o rio vai ditando, né, o caminho, a correnteza vai conduzindo essa embarcação. Então, que a gente está num nível ainda um pouco de muita inconsciência, vamos pensar assim, né? Nós somos ainda muito inconscientes
de certos comportamentos, hábitos que nós alimentamos e que ao encarnarmos trazemos à tona novamente também, e outros que aqui também adquirimos, né, com a atual encarnação presente. Então, antes até de falar de pensar em mudar hábitos, nosso esforço, nossa reflexão, tem que ser até saber identificar esses hábitos. Então, que hábitos são esses, né? De reflexos mentais acumulados eu trago, condicionamentos mentais eu possuo, e hoje me influenciam fortemente ainda, né? Que eu quero mudar, eu penso, eu resisto muitas vezes diante daquele comportamento, e ainda assim eu faço, né, de forma muito intensa, muito habitual mesmo, muito corriqueira e frequente. Ô, Léo, Oi, os estudiosos do comportamento humano dizem que se a gente repetir uma determinada ação por pelo menos 21 vezes, aquilo já se torna um hábito. Agora imagina repetir uma ação, né, ou ter um condicionamento durante milênios, né? Imagina o quão incrustado isso não fica na personalidade, no sim, espírito, né? verdade, 21 encarnações, de repente, aí, né, Pois é, imagina. no mínimo, verdade. E a gente, mesmo a gente que é espírita, a gente, às vezes, demora a perceber isso, né? A gente, muitas vezes, não faz essa reflexão profunda de que hábitos, de que reflexos mentais eu trago do passado, né? Esses tão fortes na gente, que chegam a ser até viciosos, às vezes, em casos mais extremos, né? Viram vícios, realmente, e mesmo em coisas muito sutis. Aqui a gente vai tentar fazer a reflexão aqui hoje também, por isso o André Luiz acha importante com a mensagem dele, de trazer pequenos elementos do dia a dia que nos fazem pensar sobre isso, né? Com que frequência eu repito isso diariamente e vira para mim um hábito, né? Na minha vida. E aí eu trouxe só uma comparação aqui, né? Da gente imaginar esses reflexos mentais. Eu citei só alguns aqui, né? Para a gente fazer um exercício aqui de visualização disso, de pensar nesses reflexos, né, na nossa mente, como possuidora de diversos arquivos. E para cada um deles, né, um tema diferente. Então, coloquei aqui estudo, comida, compromissos, diversos relacionamentos, horários, trabalhos, e a gente pensar, né, como é que estão os meus hábitos nessas temáticas, e tantas outras, inclusive, até mais importantes, né, até algo mais maiores em alguns aspectos também. Então, como é que, vamos pensar assim, o que eu tenho arquivado ao longo dessas experiências todas e atualmente, na atual encarnação, em relação à comida, por exemplo, né, que hábitos eu tenho realizado, feito, em relação a esse assunto, e às vezes eu penso em mudar e não consigo. Um ponto muito importante aqui, por exemplo, é sobre relacionamentos. A gente vê diversas pessoas, né, quando trata desse assunto, com chamados diversos gatilhos, como se fala também, quando se analisa comportamento, né, a psicologia, né, porque outras experiências anteriores foram ruins também, foram difíceis, e aí quando a pessoa percebe de novo aquele comportamento, aquela presença, enfim, né, aquele sinal, vem à tona novamente diversos outros componentes que nos reforçam alguns hábitos ou alteram outros também. E assim por diante, né? Então nós somos um grande arquivo espiritual. E atualmente nós abrimos outras caixinhas de arquivos também, das experiências diárias, no trabalho, em casa, na vida, com temas diferentes, que nos fazem acumular experiências e condicionamentos também. Então eu me condiciono ao acordar, ao dormir, ao pensar, e vou estabelecendo a minha rotina mental e física também para que isso se estabeleça. E aqui, gente, é importante a gente falar sobre um aspecto, pensando, né? Vamos fazer assim um recorte e analisar a atual existência, pelo menos. Ainda que a gente tenha tido outras experiências do passado, né? Mas esse condicionamento, esses hábitos, não são apenas mentais, também já são físicos, né? Diversos estudos mostram como é que as células, né, do nosso corpo, nossos neurônios, as células, nossos órgãos também, tudo em nós tem uma memória, e os hábitos da gente, elas influenciam e também condicionam o corpo e não só a mente, né? Então, qualquer mudança também, ela se estabelece também nesse aspecto. Então, é mudar pensamento, mas também é mudar ação, é palavra, mudar memória celular, mudar memória cerebral também, enfim. Por isso que é tão difícil, às vezes, mudar alguns hábitos infelizes, porque todo o nosso corpo e mente juntos vibram naquela energia ou naquele condicionamento. A gente precisa, então, fazer uma nova reorganização mental, física,
para que essa mudança se efetive e se mantenha como um novo hábito também. Então, e aí por isso, né, que a gente tem que ter todo o cuidado quando eu falar assim, se você tiver só vontade, você consegue. Isso é muito simplório até, né? Falar que só a vontade, por si só com ela você consegue. A vontade a gente sabe que é uma força poderosa do espírito e ela é o grande propulsor da mudança. Mas a vontade, ela também tem que ser inteligente. Ela precisa entender esses mecanismos todos para ser efetiva na sua mudança também. Então, a gente não pode reduzir qualquer mudança, né, ainda mais se ela for complexa e difícil, à vontade apenas. Porque envolve vários aspectos que nós estamos interligados, sejam sociais, familiares, pessoais, íntimos, né, espirituais, que dão uma dimensão muito mais complexa do fenômeno humano, e propriamente falar pela vontade apenas você consegue mudar qualquer coisa. Né? Nem sempre é assim. A gente ter esse cuidado realmente ao falar isso ou ao ouvir isso também. Bom, sobre essa rotina, né, que o Emmanuel comenta ainda nessa passagem do livro Pensamento e Vida, nessa mensagem chamada Hábito. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. Então, um pouco do que o Adriano colocou, né? Então, se eu tenho a perspectiva de mudar hábitos, o que eu posso começar a fazer e repetir para que eu consiga, então, mudar esse padrão de comportamento? Né? Então, se eu identifiquei um hábito ruim, que eu não consigo, agora, de imediato, eliminar de mim, mas que hábito novo, contrário a esse, eu posso começar a desenvolver também e repetir, né, com frequência, para que essa nova rotina se estabeleça, eu consiga, assim, fazer uma mudança e gradativamente eliminar aquele hábito velho, né, aquele hábito ruim que eu possuo ainda, seja de ordem moral, física, né, emocional, seja qual for o aspecto em que ela se reproduza, em que ela se mostre. Então, estabelecer uma rotina construtiva é muito importante, né? Novos hábitos, novas diretrizes, repensar a rotina de forma a mudar o pensamento primeiramente e com isso estabelecer um novo continuamento, agora diferente, para pensar então, como ele falou aqui, em recursos que nobreçam a vida, né? Em elementos novos que nos façam pensar de outra forma. Um grande hábito desse que a gente tem falado, por exemplo, como exemplo, é a prece. Né? A gente chega a comentar que a prece, muitas vezes, quando alguém tem uma dificuldade de fazer prece, de se manter em oração, ela muitas vezes tem que seguir uma rotina quase que de um medicamento. Vou lá fazer prece de 3 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, por exemplo, né? E aí, até que isso vira uma rotina quase que automática também, que a pessoa consiga depois fazer sem essa cobrança obrigatória, né? E ela internaliza esse processo, fazer prece, ou qualquer outra rotina que seja construtiva, e ela consiga, assim, então, manter esse padrão de pensamento e de comportamentos também. Aí eu trouxe aqui um trechinho do Evangelho, daquela mensagem adultério. Nessa mensagem interessante, esse trechinho, porque ali isso é quase que um roteiro, né? De que elementos a gente tem que considerar também para pensar, né, de uma possível mudança. Então, nessa mensagem, né, Kardec comenta essa mensagem, o texto é de Kardec mesmo, e ele fala sobre isso, né? Que, em resumo, ele fala sobre o mal, sobre o bem, né? Sobre como a gente se comporta, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele que a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Fala que num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Né? Então, Kardec, ele fala desses graus, né, em termos de mudança, daquilo que a gente pode realizar. Já não pensar em algo, de pensar e repelir, de pensar e acolher, e aí vem a palavra, e vem também o comportamento, né, nessas escalas aí
de materializar a ação do mal, ou do mau hábito, no nosso caso aqui, de estudo, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Aquilo que eu tenho por hábito, em que nível que está isso? Né? Esse mau hábito que eu tenho é um mau hábito que está no nível do comportamento, da palavra, ou do pensamento apenas? É algo que eu consigo já pensar e não falo, eu não me comporto, mas eu guardo ainda em pensamento, ou eu, quando penso, já vou repelir aquela ideia, pelo menos. Então, a gente pode, assim, analisar o grau, né, do tipo de reflexo mental, de comportamento diário que a gente possui, para ver qual deve ser a nossa ação também de mudança frente a essa ideia que surge conosco a cada instante também. E aí uma questão para a gente poder pensar aqui juntos. Então, gente, que hábitos infelizes devemos observar para mudar? Observando no dia a dia, né, nas suas atividades diárias, seja em casa, no lar, no trabalho, no transporte coletivo, no carro, no centro, enfim. Que tipo de hábitos infelizes você observa que é preciso mudar ainda? Pode ser seu ou de outra pessoa. O que vocês acham? Falar mal dos outros. Foi um Uhum. amigo seu, não é E isso? só, é um amigo, não sou eu, tá? Uma pessoa que eu conheço. Certo. Vamos falar dos outros, que é um hábito infeliz nosso. Não, a gente fala dos outros aqui agora, na Eu aula. já tô denunciando, falando que é do outro, né? Eu já tô denunciando que sou eu mesmo, né? O que mais, gente? É uma maledicência, né, Léo? Maledicência. É um pouco que o quadrinho colocou também, né? Sim, mas a maledicência, ela engloba toda essa situação, né? Porque todo mal que você faz, todo mal que você deseja, todo mal que você pensa, e aquele, às vezes, que você externa ou não, né? Tudo isso são coisas que está, são hábitos, né? Nossos, que a gente precisa de corrigir, né? Exatamente. O julgamento também, né? Eu acho que todos nós, a gente tem um pouco de juiz. Sim. A gente gosta muito de julgar o outro e esquecer, né, que podia ser a gente. Eu acho que o nosso poder julgador, ele é muito aflorado. E para piorar, né, ele ainda julga sem saber dos fatos, às vezes, né? Não saber dos argumentos do que acontece de fato ainda. Verdade. Tem um amigo meu que Esse é geral. Tem um amigo meu que a partir de hoje vai se disciplinar melhor na alimentação. Já cuidou o que deve. Amigo seu, Roger? É isso, né? A gente tem vários aspectos. Todos envolvem, claro, uma questão moral, né, daquilo que a gente é e como a gente analisa a vida também, mas tem ações que são bem práticas no dia a dia, né? Como a Leila falou também do julgamento, às vezes a gente está num local de trabalho e julga o outro, né? Ou então só sabe da vida de alguém e faz também se pronuncia de maneira muito também julgadora, enfim, né? Falar menos mal dos políticos. Também. Eles não merecem, não, mas a gente tem que se controlar. Sim. Posso falar? Pode, Antônio. Se observar os erros dos outros, eu acho que até é válido para a gente ver se a gente não tem esses mesmos erros, esses mesmos defeitos. E procurar corrigir em nós. Observar, acho que é normal a gente observar, mas quando a gente vê o erro dos outros, ver se a gente olhar para dentro de nós para ver se a gente não tem o mesmo erro, o mesmo defeito que a pessoa está cometendo, se a gente não tem, para que a gente possa corrigir. Acho que até é válido a gente estar observando, entendeu, atentamente os erros dos outros, mas não para criticar, nem para jogar pedra, mas para ver se eles não têm os mesmos erros que está acontecendo com a gente. Sim. E aquela mensagem do Evangelho do Argueiro é trave no olho, né? Quando a gente
Muita gente julga alguém e faz pior ainda em relação àquele tema do que aquela pessoa que a gente está julgando. Mas isso é uma coisa muito certeira, né? Que o senhor Antônio falou. A gente não identifica nada que a gente não conheça. Se a gente não conhecer, a gente não consegue identificar. Se eu identifico o erro em alguém, é porque eu tenho ele, eu conheço ele. Né? Então, é a coisa mais certa. É uma correspondência, né? Justamente, nós não podemos identificar uma coisa que a gente não conhece. Todo defeito que eu vejo no outro, eu conheço. E se eu conheço, eu os tenho. Isso é a maior certeza do mundo. Verdade. Então, a partir de agora, eu vou colocar aqui no slide seguinte a mensagem de André Luiz, que comenta sobre os hábitos infelizes. A gente vai ver, então, tópico por tópico. Eu agrupei aqui de 3 em 3 em cada slide, porque são vários, e são exemplos reais e diários de hábitos infelizes nossos. A gente pode observar. A gente vai ver aqui que são realmente atitudes. O que a gente faz, observa no outro também, que a gente pode começar a mudar, né? E que muita gente naturaliza, inclusive, no nosso dia a dia, nas relações, comportamento que a gente acha normal, porque a maioria faz, né? Então a gente acha que está tudo certo, nem sempre isso é bom, tá bom? Então quem quiser comentando também, a gente vai conversando sobre eles aqui. Então ele fala sobre isso, né? Hábitos infelizes. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Isso é muito comum, né? A gente está numa sociedade muito sexista. A gente vê muitas falas, muitos comportamentos que envolvem um julgamento sexual, ou piadas também em relação a isso, né? A gente naturaliza esses comportamentos e, sem perceber, pode cair neles também, porque a grande maioria faz ou fala, né? Então, mesmo que esteja na moda, como ele coloca, né? E a moda significa uma maioria, né, aceitar e fazer, reconhecer como sendo um padrão, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque não é porque todo mundo está falando ou fazendo, a gente precisa ter também esse comportamento, né? Então, é um hábito infeliz a ser cuidado, segundo o André Luiz. Ele fala de pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirija a palavra. Não sei se você já vivenciou isso, né? De ficar tocando no outro ali, ficar incomodando o outro com tapinhas, com cutucões, né? Porque para a gente pode ser algo até normal, de brincadeira, mas para a pessoa que recebe esses tapinhas ou cutucões, pode ser uma coisa ruim, né? Que deixa ela meio chateada, enfim, né? Que ela não goste. E nem sempre a pessoa fala também, por algum motivo. Então a gente tem que ter esse cuidado no trato, né, do dia a dia aí com as pessoas para evitar esses comportamentos. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Acho que é um pouco do que vocês falaram também, né? Do julgamento, da maledicência, né? Então, a gente usar a palavra para poder rebaixar, humilhar, de alguma maneira, desvalorizar uma pessoa por uma situação que ele esteja passando, seja qual for, em qualquer sentido que seja. Vou seguindo, tá, gente? Quem quiser comentando, vocês vão falando. Outros hábitos infelizes. Estender boatos e entreter conversações negativas. Falamos um pouco sobre isso já. Falar aos gritos. E aí, a gente tem um aspecto desse aqui que é interessante, é a nossa cultura. Para quem é de família nordestina, isso é um problema, né? Quem é sabe disso aí. E nordestino, em geral, fala muito alto. Quando reúne em família, então, é um problema. Almoço de domingo, mas estão brigando, né? E é só conversa paralela ali, fala alto. Então, isso dentro de um padrão cultural, às vezes, é normal. Mas aqui falar ao grito é quando a gente ultrapassa um padrão já de uma relação social saudável mesmo. Então, quando a palavra ela é exagerada, é muito alta e fere o outro. Muitas vezes quem grita não percebe isso. Então é importante, né? E aí, gente, qual é o nosso padrão também de educação nesse sentido? É ouvir as pessoas. A gente se desenvolve socialmente. Então, eu preciso do outro para me mostrar, sinalizar que algo em mim também não está bom. Um comportamento, uma palavra, uma atitude. Nesse caso, mais ainda, né? Quando alguém grita, quando alguém passa desse limite, de alguma forma fere o outro, né? De alguma forma, isso atrapalha aquela relação, né, de conversa ali entre as pessoas. Rir descontroladamente, né? E aí também envolve essa questão do comportamento desse hábito infeliz muito também em função de que ambiente você está,
né? Claro que se você estiver numa roda de amigos, brincando, rindo, isso pode ser até um pouco mais aceito, né? Esse tipo de comportamento. Mas aqui, a palavra que chama atenção é sem controle. Então, de novo, é quando esse comportamento ultrapassa um limite razoável de convivência. E até a risada pode se tornar um comportamento nocivo, agressor também, contra alguma pessoa em alguma situação específica ou em um ambiente em que aquilo não é condizente também. Outro hábito infeliz, né, que a Ana Luiz traz para a gente: aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Né? Então, em nome da honra da verdade, eu vou ser sincero, vou ser muito franco, a ponto para poder prevalecer, então, esse pensamento. E aí, a pretexto de usar essa franqueza, a gente acaba, né, ferindo as pessoas também, a gente não sabe colocar as palavras muitas vezes, então também não é só questão do que se fala, dessa verdade que você traz à tona, mas também é como ela é colocada. Isso gera nas pessoas ao nosso redor algumas dificuldades também, né? Então, a gente pode se tornar impiedoso nesse sentido, mesmo com razão ou com a verdade, a gente pode ainda assim cair nesse processo, né, de ferir a pessoa que nos ouve. Léo, Oi, desculpa interromper, porque não, pode falar. eu não consegui abrir o microfone quando você estava na tela anterior, e depois que você começou a ler a primeira frase, eu não quis interromper. Ah, tá bom. Mas eu queria só comentar esse primeiro item aí, do estender boatos e entretecer conversações negativas, que isso está cada vez mais atual, isso é muito, se aplica demais aos dias de hoje, quando a gente trata de fake news, de mentiras, né, de notícias falsas. Hoje é muito, muito, muito comum, se a gente não tomar cuidado, a gente fazer propagar desinformação, propagar notícias e mentiras, né? Mentiras que são até letais, que podem até prejudicar a vida das pessoas, que podem muitas vezes expor determinadas pessoas a hábitos e a atitudes que podem realmente levar a pessoa a desencarnar. Então, é muito complicado isso hoje, a gente precisa estar muito atento, especialmente por conta da velocidade com que essas desinformações circulam nas redes sociais, circulam no WhatsApp, nessas redes, né, de comunicação de uma maneira geral. Então, a gente precisa estar atento muito a isso aí, e ter em mente, assim, que geralmente quando a gente se vê impelido a divulgar algo que chega para a gente, geralmente é de cunho negativo, como o próprio André Luiz coloca aí, né? Conversações negativas são aquelas em que a gente precisa tomar cuidado para não estender, para não espalhar, né? E a maioria dessas desinformações tem cunho negativo, tem uma intenção de espalhar medo, de espalhar, de desacreditar alguma instituição ou alguma como é que eu Uma posso dizer? pessoa mesmo, também. Ou até a própria ciência, né? Conceitos que já estão consolidados, enfim, de uma maneira geral, a gente precisa estar muito atento a isso. É verdade, a gente nunca viveu um momento tão sério em relação a esse aspecto, né? E as redes sociais, elas potencializaram, já existia antes, claro, mas elas potencializaram demais esse processo, dada a rapidez em que se passa isso hoje em dia mesmo. Viu, Léo? Oi. E o cuidado nosso, nesse aspecto que a Dani está colocando, o cuidado nosso tem que ser redobrado, porque a gente precisa se lembrar que existem grupos especializados em fazer isso. Sim. Né? Existem pessoas profissionais com o nome de imprensa, né? Especializadas em produzir esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado, porque não é uma simples de notícia, é uma coisa produzida, já direcionada de forma profissional até, né? Então, verdade. Tem que ser redobrado. Muito sério isso. Eu lembrei agora aqui de um caso que teve no Rio de Janeiro uma vez, de uma mulher, não sei se vocês lembram desse caso, que ela foi espancada em praça pública até a morte, porque circulou informação de que ela era bruxa e que fazia rituais com crianças lá, né? E quando foram, né, chegou isso rapidamente se espalhou naquela comunidade lá do Rio e lincharam ela em praça pública. E logo depois souberam que não era verdade aquilo, né? Como a Adriana colocou, chegou a um nível tão sério que levou à morte de uma pessoa, né? A violências assim grupais, exageradas, devido a uma informação falsa que rapidamente correu, né, pelos grupos, pessoas aí, né, pelas comunidades também.
É muito, muito sério isso mesmo. Quer ver um outro exemplo que é muito comum hoje em dia? Que infelizmente a fake news venceu. Quando você entra, geralmente vai entrar em algum estabelecimento, a gente tem lá uma pessoa na porta medindo a temperatura com aquele termômetro, né? Que você mede a temperatura à distância. Circulou uma fake news logo no começo da pandemia, de que aquele tipo de termômetro poderia causar danos cerebrais se fosse a temperatura fosse medida na testa. E isso é uma mentira deslavada, isso não tem nenhuma procedência, mas a fake news propagou com tanta força que hoje todo lugar que você vai medem a temperatura no pulso. E aquele termômetro, ele é termômetro de testa, ele é feito para medir a temperatura na testa, não causa nenhum problema, não gera nenhum dano, mas infelizmente hoje ele está sendo utilizado de forma errada por conta de uma fake news que se propagou e se consolidou. É muito sério, né? Então, a gente continuando aqui, né? Então, escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Então, isso aí também é um hábito muito infeliz, né? Muitas vezes. E é isso, gente. A aula de hoje é para a gente, primeiramente, né? Pensar assim, será que eu faço isso? Será que eu tenho esse hábito ainda, mesmo que eu não perceba, até inconsciente de fazer isso, né? Porque como vimos aqui no início da aula, a gente traz já do passado esses vícios morais também, esses condicionamentos mentais. Então, será que eu tenho feito isso? Ou então eu faço e acho que não é tão sério e por isso continuo fazendo? Então, o exercício de hoje também para a gente é esse, né? Verificar em que se aplica a gente, né, de alguma forma, e como é que a gente pode mudar esse padrão de comportamento. Comparar comunidades e pessoas, espalhando o pessimismo e desprestígio, né, é um hábito infeliz também, e a gente tem que entender que cada grupo de pessoas, comunidade, tem sua realidade específica, né, tem suas características, então a comparação, em geral, ela envolve uma limitação, né, quando você compara uma coisa com outra, você já parte do princípio que é limitante a comparação, porque nunca vai conseguir realmente expressar o ponto de cada uma das coisas, né? E às vezes com comparações que não são aplicadas. Elas não têm um fundamento muito claro em alguns momentos também. Ainda mais quando se refere a pessoas e grupos, né? E comunidades, como está aqui na mensagem. As generalizações são sempre muito perniciosas, né? E nesse sentido aí de comparar comunidades e pessoas, um exemplo muito, assim, que me vem à mente, né? Muito claro é quando a gente faz, por exemplo, comentários de pessoas que vivem em um determinado estado ou numa determinada região do país. Uma que é muito comum a gente ouvir, ela assim, carioca é malandro, todo carioca é malandro. Aí você vai Baiano é preguiçoso, né? baiano é preguiçoso, né? Ou qualquer outra dessas generalizações. Aí quando você pergunta para a pessoa assim, quantas pessoas essa criatura conheceu daquela região, por exemplo? Quantos cariocas você conheceu que te passaram a perna? Ah, eu conheci uma pessoa que me implicou muito. Ou seja, ela pega todas as pessoas de um estado ou de uma cidade, que o carioca não é quem nasce na cidade do Rio, todas as pessoas ela rebaixa ou nivela todas por conta de uma só, né? Que ela teve contato, teve uma experiência ruim e faz uma generalização muito infeliz, né? Verdade. É um grande erro mesmo, né? Generalizar a partir de um exemplo, ou dois que sejam ainda mais quando se refere a um grupo tão grande, né? Que é um estado, né? Inteiro, ou então uma região toda, né? Como é no caso do Nordeste, né? Então também no Brasil é muito forte esse tipo de discussão ainda até hoje, discriminações em função, né, do estado que a pessoa é, da região que ela viveu ou nasceu também. E, em geral, essas comparações, como a Adri trouxe aí, elas envolvem preconceitos. Muitas vezes tem por base preconceitos. E aí é muito difícil poder comparar, a gente usar como parâmetro o preconceito, a discriminação, de modo geral. Esse bem simples, né, mas é muito importante, fugir da limpeza. Então, André Luiz comenta que é um hábito infeliz fugir da limpeza, né? E aí, claro, para a limpeza não há um padrão, né, que possa também se generalizar, como a gente vem falando, mas a gente sabe que existem algumas questões mínimas de comportamento, né, de limpeza, de cuidado, que devem ser tomados, porque isso gera para si e para outrem também dificuldade de alguma forma. Então, se alguma pessoa, por algum problema,
não afeta a limpeza, isso é um mau hábito que ela precisa cuidar e precisa melhorar. Até porque, junto com isso, vem processo, inclusive, de adoecimento, de saúde, enfim, né? Oi? Outro muito importante, né, e também muito presente, é o da queixa. E aí tem, então, queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todo. Então, sistema de forma sistemática, né, frequentemente mesmo, e muitas vezes sem nenhum objetivo ou fim prático. A pessoa só se queixa, só reclama, ela o tempo todo vem, né, nas circunstâncias, no dia a dia, situações que são alvo de sua queixa. Eu trabalho, né, com a educação, sou psicólogo escolar, então tem muito tempo em escola, hoje eu estou em um nível mais gerencial, mas a gente tem na escola, e no trabalho que eu faço, né, o professor, ele encaminha para a gente, muitas vezes, um estudante com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, né, encaminha para o psicólogo escolar e para o pedagogo da escola. E aí, a gente chama isso de queixa escolar, né, ele faz uma queixa de um problema da escola, da sua turma, do aluno também. E a gente fala na psicologia que quando há uma queixa, a gente tem que ouvir o queixoso e não a queixa, né? Então, a gente tem que ver, nesse caso, que nem sempre a queixa é uma expressão de verdade. É preciso olhar para o queixoso primeiramente. Então, por que ele se queixou, né? Que queixa é essa? Ela tem base? Não tem? A gente não pode pegar a queixa de imediato como uma verdade absoluta. Precisa ouvir a pessoa, entender o processo, para saber se de fato essa queixa tem fundamento, porque senão te reforça, a gente falou das fake news, né? Te reforça uma inverdade só porque alguém se queixou sobre aquilo e acha que aquilo é uma verdade para aquela pessoa, e nem sempre é também. Então tem que ter esse cuidado também de quando a gente ouve alguém se queixando o tempo todo de alguma coisa, a gente tende muitas vezes a achar que realmente tem algo errado. Nem sempre é assim. Às vezes a pessoa que tem esse mau hábito de se queixar, e para ela tudo está errado sempre. Por mais que a gente fale que, né, que está melhor, que mudou, a pessoa não percebe essas mudanças muitas vezes também. E, Léo, como Oi. é difícil permanecer ao lado de alguém assim, né? Vamos Sim. colocar poliqueixoso. Uhum. Hoje em dia é muito denominado como pessoa tóxica, né? Porque Sim. vê tudo como o copo meio vazio, nada tá bom, é um pessimismo, né? É aquela pessoa que encontra uma dificuldade para cada solução que é apresentada. Exato. E assim, muitas vezes você tem que fazer uma prece, tem que ficar com bons pensamentos, enquanto você permanece ao lado de alguém assim, para que você não entre realmente naquela mesma sintonia, naquela mesma onda, e comece a ver tudo com muito negativismo também. Não, a pessoa tem que estar forte, né? Como a Alves falou, a gente só reconhece aquilo que tem em nós, então Uhum. se o negativismo já está presente em nós, a gente precisa se cuidar muito para se propor a ajudar, a permanecer ao lado de alguém com essa característica, com esse hábito infeliz. A ponto de evitar a pessoa, né, Cris? Algumas vezes também. Chega um ponto que a gente até evita, porque por mais que você possa fazer uma intervenção, você vê que a pessoa não está mudando também, começa a evitar, por isso que você falou mesmo, né, para você evitar ficar mal também, você, né, se indispor com a pessoa por algum motivo, nesse momento. Exatamente. Tem pessoas que eu verifico, eu estou em condição de atender a ligação Sim. agora Uhum. ou não, né? Aí qualquer coisa eu me preparo para depois falar com a pessoa, porque por mais que se tente, e até a pessoa já falar abertamente, olha, você precisa de trocar essa lente, você precisa de ver o lado positivo, e ela não conseguir enxergar, não, mas eu não sou uma pessoa negativa. Mas você pergunta como é que você tá e vem uma avalanche de problemas, dificuldades, de Queixas, toda né? sorte. Isso, exatamente, as queixas. Verdade, exatamente isso. Né? A gente acaba tendo que fazer essa escolha mesmo. Ó, o que você falou é muito interessante. Eu faço isso também às vezes. Quando eu sei que alguém que quer conversar e tem essa característica muito forte da queixa, ou repete muito, né, alguns discursos queixosos, fala, opa, agora eu não estou pronto não, vou esperar, daqui a pouco eu ligo para a pessoa, vou me preparar aqui para estar com uma escuta verdadeira, né? Porque se a gente ouve apenas por ouvir, também não ajuda a pessoa e ainda se indispõe em relação a ela. Então é importante mesmo a gente também reconhecer nossos limites
e saber lidar com as pessoas quando é recorrente a prática da queixa que ela traz de forma muito, muito frequente. Bom, um outro aspecto, um comportamento, né, que ele traz como hábito infeliz é ignorar conveniências e direitos alheios. É muito importante também. Nós que somos seres sociais, precisamos o tempo todo desenvolver esse olhar, né? O que a gente pode falar de conveniências, né? São comportamentos esperados em dados ambientes, em algumas reuniões, em relação a outras, em certas atividades, com certas pessoas também, né? Quando você visita alguém ou recebe alguém em casa, por exemplo, essas práticas sociais todas envolvem esses padrões de comportamento esperado, pelo menos minimamente, né? Aquilo que é correto, do que é incorreto também, e também os direitos alheios. Então, quando a gente ignora essas questões, a gente tem uma tendência a, como o nome fala, a ser inconveniente, né? Pegar o contrário aqui da palavra. Ser inconveniente é que não respeita as conveniências, ou vai de forma contrária ao que é bom para a convivência social, para a convivência com o próximo. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né? Será que estou sendo inconveniente com alguém? Será que estou desrespeitando o seu direito, o seu espaço, a sua fala, por exemplo, né? Então, a gente pode ver isso no dia a dia de várias formas diferentes. Numa conversa, a pessoa quer falar, eu interrompo ela. Eu vou falar alguma coisa, a pessoa quer completar a minha fala. E no dia a dia, né, outras questões também em relação a horários, há diversos elementos que na convivência, numa sociedade, é importante estar observando também. Outro ponto, fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo, né? É um hábito infeliz, muito infeliz, que é de ficar ali, né, relembrando, toda hora retomando questões de defeitos, comparações também, como falamos há pouco tempo, cicatrizes do próximo, né, que são aquelas falhas morais, muitas vezes, alguns vícios, a pessoa já tem dificuldade de ultrapassar, e a gente, por vezes, volta à tona de forma a diminuir a pessoa, e a ressaltar, como o Antônio disse também, aquele defeito, aquela dificuldade, que também, às vezes, nós também existe, inclusive. Então, também é algo a ser corrigido, né, no nosso dia a dia. Outro ponto, irritar-se por bagatelas. Né? Irritar-se de qualquer forma é ruim, né? Mas quando é por bagatelas, por coisas pequenas, é pior ainda. E demonstra de nós um comportamento ainda a ser muito desenvolvido, né? De resiliência, de compreensão, de autocontrole, inclusive, também. Né? Então, quando qualquer coisinha acontece, a gente vê muito isso no dia a dia, a gente tem muitos exemplos disso. Sempre falando no trânsito, né? É um exemplo muito, muito bom para isso. Às vezes só alguém quer nos ultrapassar, alguém não deu a seta, enfim, né? Coisas assim da convivência no trânsito, de outros exemplos também no trabalho, enfim. Coisas pequenas que nos tiram do prumo, nos fazem sair ali daquela condição estável, e a gente briga, fala, se descontrola emocionalmente, isso gera consequências também. A gente teve um caso recente aí que vocês estão observando, né, que mostra bem isso, que é daquele senhor lá, né, que atropelou e por uma discussão no trânsito, perseguiu aquela servidora pública até a sua casa, brigaram, discutiram e por fim ainda ele atropelou, né, e ela está até hoje no hospital ainda, e ele está preso, né. Então observam, né, uma questão muito pequena, um momento de irritação e descontrole, o que ele desencadeou a vida dessas pessoas, né? Para ela, né, até tem risco de desencarnar, e ele, né, mudou toda a vida dele, todo o ciclo de vida dele, está preso, e isso vai trazer consequências para a vida dele e para a família muito grandes ainda. Então, às vezes, uma situação muito pequena de uma discussão de trânsito desencadeou processos bem graves da vida de cada um. Indagar situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar, né? Então, muitas vezes também a gente quer tomar conta, né, falar de coisas ou pessoas, situações que não nos competem, que não nos dizem respeito, e a gente fica ali tentando inquirir, perguntar sobre aquilo, né, e ou a gente não compreende, né, ou o assunto realmente é tão profundo, tão mais sério, que a gente não tem, às vezes, competência para poder opinar, então é preciso a gente evitar essa curiosidade desnecessária em algumas situações assim, das pessoas, né, de situações do nosso dia a dia também.
outros comportamentos. Respeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Então, a questão de também ser inconveniente, né? Então, a gente ter também esse trato social apurado, né? De saber o que devo perguntar para a pessoa, quando, né? Até que momento também. A gente tem que ter sempre esse critério. E já até no final aqui também, que a regra fundamental para a convivência é querer para o próximo o que a gente quer para nós próprios, né? Então, a gente também vê esse limite. Será que se fosse comigo, eu queria que o fulano fale sobre isso comigo, perguntasse para mim isso, né? Isso não tá me expondo, não é uma pergunta muito pessoal, né? E nesse ambiente aqui não é adequado, a gente tem que tentar ver essas questões também. Outro comportamento, contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Isso é bem interessante, porque na nossa cultura, a questão da piada, né, da marmota, como diz o povo, né, de você ser brincalhão é muito, muito frequente, em qualquer momento, né? E quanto mais você é assim, mais você fica suscetível de ultrapassar limites. A gente tem muito essa questão, né? Quanto mais você quer ser piadista, brincalhão, né, é legal para uma convivência, se for sadia, mas sempre há um risco maior de você ultrapassar limites também, e de repente com uma piada, né, a pessoa se ferir, se magoar, porque como ela vê a situação não é igual como a gente vê muitas vezes também, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado também de, ao falar, fazer uma piada, uma brincadeira, né, verificar e tentar controlar ao máximo e ver se realmente aquela piada não vai ferir quem está ouvindo ou vai magoar, né, uma outra pessoa que está ali próximo da gente também. Ô, Léo, Oi. em todos os pontos, a gente precisa estar sempre atento para a gente ser melhor hoje do que nós éramos ontem, né? Uhum. Em todos os aspectos. Mas nesse ponto aí em específico, fica muito claro a necessidade da gente reconhecer que certas coisas mudaram e mudam muito rápido. Até pouco tempo atrás, a gente pode dizer assim, a gente fazia e achava muito comum e dava risadas, né, de piadas de cunho machista, de cunho Racial, né? racial, com gays, né, ou seja, Uhum. de questões de gênero. Então, era muito comum, só que a gente precisa, mais do que nunca, reconhecer de que o nosso mundo hoje é diferente. Por mais que a gente tivesse esse hábito de fazer esse tipo de comentário, de contar anedotas e piadas nesse sentido, o mundo mudou. E aí a gente precisa desapegar disso e reconhecer e construir agora uma nova mentalidade, né? Um novo jeito de enxergar o mundo e de se comunicar com as pessoas e não ficar preso àquela falsa ideia de que o mundo ficou chato. Ou que, como é que é, o politicamente correto, tá? Muito exacerbado. Não é isso, gente. Não é questão disso. A gente precisa realmente reconhecer, e tem aquele ditado, né, com a pegada humorística, aceita que dói menos, que nosso mundo mudou, as pessoas estão com uma outra mentalidade, e quem geralmente era alvo desse tipo de zombaria, muitas vezes não gostava, se via ofendido, mas não se manifestava. E hoje em dia a coisa está muito mais explícita e as pessoas que eram alvo dessas piadas no passado hoje se manifestam abertamente, falam assim, olha, isso não é condizente. Então a gente precisa estar muito atento e de uma vez por todas reconhecer que o mundo mudou, as pessoas mudaram e nós precisamos mudar também. E tanto é verdade isso que essa mudança acompanhou também nas leis, né? As leis mudaram e hoje há punições para esses casos, né? De piadas ou discriminações em geral, porque a base dessas piadas eram assim, para discriminar, para humilhar esses casos específicos também, né? Como a gente também falou aqui, inclusive do nordestino, né? Esses casos todos. Então, hoje em dia, assim, a gente já ouve muito menos e a tendência é cada vez diminuir mais mesmo, porque eram piadas que realmente feriam, né? Marginalizavam as pessoas, discriminavam demais esses grupos também. Esse dia eu estava vendo, vez ou outra eu vi aqui nessa TV, acho que é Vivo o nome, né? Tem programas da escola do professor Raimundo e dos Trapalhões, né? E isso era nos anos, sei lá, 90, 2000, né? Esse período aí.
E a gente vê claramente essa mudança de época, né, de piadas. Como é que naquela época piadas dessa ordem eram tão comuns e aceitas e jamais questionadas. Então, a gente teve realmente um tempo muito curto, uma mudança muito importante de comportamento do que é ou não aceito mais. E as leis acompanharam isso, e hoje, inclusive, há punições para esses casos de discriminação, preconceitos e assim por diante. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Né? Então, é um pouco ainda do que a gente tem já aqui falado, né, de zombar, então, de alguma maneira, humilhar, né, quem está ali, por alguma característica sua, né, por algum comportamento também, a pessoa às vezes tem uma dificuldade e é zombada por isso, né, não faz isso ou aquilo, ou é diferente de outros, né, por vários motivos, e também chicotear com a língua, né, os ausentes, que é mesmo de falar do outro pelas costas, né, de julgar, como a Lila falou também, enfim, e especialmente quem está ausente, que não tem a condição de ouvir, de manifestar também, até para que haja ali uma conversa sobre isso. Né? E tem gente que faz muito isso, às vezes, até porque não tá presente, aí que a pessoa fala do outro mesmo. Né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né, de a gente não ser um instrumento na palavra, na língua, né, que leve o mal adiante também, né, da gente mesmo uma pessoa distante. E vamos lembrar, gente, que a gente que já compreende o espiritismo, os mecanismos das leis universais, nós todos estamos interligados pelo pensamento, pelas energias também. Então, quando eu falo de alguém, quando eu penso em alguém, a gente sabe que a gente emite pensamentos e ondas e vibrações também que chegam à pessoa. A gente cria ali vínculos espirituais, energéticos também. Então, mesmo ausente, a pessoa ainda assim recebe de nós esses dardos mentais, essas vibrações negativas, né, que de alguma maneira querem diminuí-la, né, ou criticá-la, ou julgá-la de alguma forma. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Né? Nessa ordem em particular, é mais delicada ainda, porque é uma questão muito particular e íntima, né? Questão de ordem sexual, de relacionamentos, a gente não tem a dimensão do que se passa na vida das pessoas nesse sentido, porque é algo muito próprio delas. Então, a gente muitas vezes faz um julgamento ou uma análise só com partes da situação, sem saber realmente o que aconteceu de um lado ou de outro, daquela relação do casal, ou de seja qual for a situação, né, que envolva problemática sexual. Então, a gente tem um mau hábito, né, como ele coloca, de analisar os problemas sexuais de quem quer que seja. Ainda que a gente tivesse muitos elementos, a gente não poderia entrar muitas vezes num campo em que a própria pessoa não nos permita isso. Então, quando uma pessoa está com um problema sexual, né, afetivo, e nos concede permissão para falar sobre ele, que ajuda, é diferente, né, porque ela abriu um espaço para a gente poder ouvi-la e conversar a respeito. E ela nos acha em condições de poder auxiliá-la, né. Agora, se essa autorização não foi dada, é muito, muito perigoso a gente poder adentrar nesse campo e fazer julgamentos sem conhecer a realidade de cada pessoa, das questões sexuais que as envolvem. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Então, isso é bem interessante também. A gente está numa era da humanidade em que se privilegia muito a questão do conhecimento, né? Mais do que a questão do poder e do dinheiro em si mesmo, né? Hoje, poder é conhecimento, em grande parte das relações que a gente vive na sociedade. E tem gente que se envaidece muito pelo conhecimento, mais do que por ter, né, dinheiro ou condição social elevada. Então, em geral, pela vaidade, a gente acaba fazendo isso. Né? A gente pode, muitas vezes, por saber um pouquinho de alguma coisa, né, na hora que não é adequada, na condição que não é adequada, só para poder se exibir, né, falar de coisas de uma forma diferente, né, esbanjar cultura, esbanjar competência, e isso, às vezes, até afeta as pessoas, gerando um mal-estar, gerando ali uma dificuldade em relação à nossa pessoa, especialmente. Desprestigiar compromissos e horários é muito importante. Eu acho que nesse aspecto aqui, o centro espírita ajuda muito a gente. A gente aprende muito com o centro a respeitar essas condições, né? Pelos horários das atividades, pelo hábito da prece, né? Pela preparação para os trabalhos que nós realizamos.
Então, eu acho que o centro, na vida da pessoa, ajuda bastante, desde cedo, a criança, o jovem, depois também o adulto, a respeitar isso, ao compromissos, horários, rotinas também. Isso é muito importante no trato social como um todo, né? No trabalho, nos compromissos familiares, enfim. Né? Quem foge à disciplina do horário tem muita dificuldade de conviver bem onde quer que seja. Um ato infeliz, quando o Luiz comenta, é viver sem método. Então, a pessoa ela não estabelece para si qualquer tipo de método de vida, né? De metas, de sonhos, de planejamento, de rotinas. Então, é um caso de pessoas que não têm uma mínima estruturação de vida para poder viver e seguir adiante, né? Em relação ao trabalho, a horários, a tudo. Então, isso é um hábito muito infeliz. Precisa minimamente estabelecer ao nosso redor essa rotina, esses hábitos que podem ser positivos, para poder para poder subsistir primeiramente e depois executar bem nossas tarefas diárias. Um outro aspecto, também muito comum hoje em dia, agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Tem gente muito inquieta na vida, né, gente? E aí há um problema também muito sério, que é de querer sempre medicalizar esse processo, achar que isso é algo totalmente biológico, e não é. É mais uma autoeducação da pessoa, de se adequar às rotinas, ao ambiente, à atividade também, e ela acaba perturbando aquela atividade, aquele ambiente, por não conseguir fixar a atenção, o pensamento, por trazer o mundo íntimo muito inquieto, então ela dificulta o serviço do próximo e o próprio serviço também, como diz a mensagem aí. Contar vantagens, sob a desculpa de ser melhor que os demais, né? Então, é um pouquinho do que a gente falou ali sobre a questão do conhecimento, né? A pessoa que está sempre até por questão de vaidade também, está sempre destacando o que tem, o que fez, tentando sempre valorizar muito mais o que é seu do que em relação ao do outro. Então, é um hábito infeliz a ser mudado também a cada momento, conforme orienta o André Luiz. Gastar mais do que se dispõe, e aqui eu acho que vale um destaque muito importante. A gente tem observado, né, há um tempo já, não é de agora, claro, mas, assim, eu tenho uma hipótese, que não é científica, tá? Mas é uma hipótese só mesmo, a gente vem vendo, assim, né, que acho que metade dos nossos problemas sociais no mundo são ligados à, à má conduta financeira, né? Então, se a gente pensar assim, muitas pessoas sofrem na vida, a gente tem dificuldades, apresentam problemas familiares, enfim, muito em função disso daqui, de gastar mais do que se dispõe, né? Se as pessoas tivessem a condição de cada vez mais desenvolver esse autocontrole, essa disciplina financeira, né? A gente teria muitos males evitados, sejam, inclusive, chegando até os casos de suicídio, por exemplo, né, um caso mais grave. Pessoas que vão por um caminho, né, de dívidas, de problemas financeiros, chegam a suicidar, muitas vezes a perder o lar, né, a ter problemas judiciais, por exemplo, a viver muitas vezes na miséria também. E a gente fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa educar as pessoas desde criança sobre educação financeira, né? Sobre o que é isso, né? Como fazer, né? A importância disso para a vida também, porque muitos males seriam evitados se a gente conseguisse ter o hábito melhor de economia, né? De controle das economias que a gente possui também e o equilíbrio das questões financeiras que nos envolvem e nossas famílias de igual forma. Léo, você Oi. falando sobre esse aspecto, eu me recordei de um colega da Caixa. Eu não cheguei a trabalhar com ele, não cheguei a conhecê-lo, mas ele tinha, né, alguns dos hábitos infelizes que você já comentou aí conosco, Uhum. De buscar ostentar um padrão de vida além do que ele podia. A esposa não trabalhava, os filhos estudavam em escolas particulares, pagavam um aluguel no plano piloto e só ele trabalhando. E o que acabou acontecendo assim, acumulou diversas dívidas, pedia dinheiro emprestado para um colega para pagar
para outro, se envolveu com agiotas, enfim. A situação dele foi se tornando completamente insustentável. E quando ele viu que ele ia ter que tirar as filhas do colégio, de repente mudar para o que a gente chamava, né, de uma cidade satélite, ele não suportou essa possibilidade, né? E aí, como solução, ele cometeu suicídio, né, lá no prédio da Caixa mesmo. E até mesmo nesse ato de desespero extremo, foi pensando ainda em continuar fornecendo o padrão para a família, porque ele fez um seguro de vida. Então, a ideia, até nesse momento, foi que a família continuasse no padrão que ele entendia como bom e necessário. É muito sério isso, é muito complexo mesmo. E assim, é claro que esse é um caso extremo, né, Cris? É aquele caso que a pessoa vai piorando cada vez mais, se afundando e chega a pensar no suicídio, né? Mas a gente tem, gente, nesse caso aqui, nesse trechinho, casos diários, né? O que a gente muitas vezes vive em condições, às vezes, difíceis, por ter esse mau hábito, né, hábito infeliz de gastar mais do que se dispõe, né? Então, aqui, claro, a gente tem que fazer sempre essa análise de contexto histórico. A gente vive no mundo capitalista, né, que há sempre esse incentivo ao consumo, ao imediatismo, né? Então há sempre essa pressão social para o ter mesmo, né? E o valor está nisso muitas vezes. Então a gente tem que ter muito esse cuidado também. E claro, né? A gente tem uma população que às vezes está na miséria, com fome ainda e tudo mais. Mas há esse movimento todo, né? De incentivar a gastar cada vez mais. Então, se a gente não faz esse exercício de reflexão e de buscar o equilíbrio nessas ações, a gente acaba sofrendo, às vezes, de coisas que não precisariam passar, mas que pelo nosso mau hábito, pelo hábito infeliz, a gente acaba adquirindo, né? Essas dívidas, esses problemas que desenvolvem também problemas de saúde, emocionais também, enfim. Então, isso tudo atrai, né, esse processo de dificuldades que vem desse hábito infeliz, que começa, às vezes, né, lá atrás, já na infância, como a Cris colocou, né, de querer manter um padrão social que não é possível, né, e muitas vezes de querer comprar uma coisa que não é, né, para nós adequado naquele momento também, a gente pode esperar um pouquinho, enfim, e por aí vai, né. A gente não está nem falando aqui das questões que são básicas, necessárias, de sobrevivência, de alimentar-se, de vestir-se, né, nem isso, né, é um pouco mais à frente, mas também nesse nível começa isso. Então, quando o hábito é infeliz nesse sentido, a gente tem que ter esse cuidado para olhar, analisar e saber se o que a gente faz não está sendo além do que era necessário para aquele momento em relação ao dinheiro, né, por exemplo. Então, aguardar honrarias e privilégios, também um hábito infeliz, né, a gente sempre esperar algum tipo de reconhecimento ou privilégios por uma situação ou outra. Então, que a gente tem que, na verdade, servir sempre, né? Trabalhar, ser justo e, né, se por algum motivo alguém, né, reconhece o que você fez, está ótimo, mas a gente não precisa guardar por isso. Muito menos privilégios, né? A gente também vive num contexto social que isso é muito valorizado às vezes, né? De dar um jeitinho, de um privilégio para um, para outro, que às vezes não precisaria ter também. Então a gente tem que evitar esse tipo de comportamento. Não querer sofrer, né? Um hábito infeliz. Nesse mundo em que nós vivemos, de provas e expiações ainda, sofrimento, ele é parte do pacote, não tem jeito, seja ele físico, moral, seja ele, né, muitas vezes relacionado a outras pessoas, as perdas, enfim, né, o sofrimento, ele ainda é, para nós, na atual humanidade, um mecanismo divino de reparação e de resgate. Então, sofrer é uma ação que ainda faz parte da gente. Então, um de nós vai sofrer sempre em algum momento. Uma questão emocional, uma questão, né, familiar, uma questão de trabalho, enfim, né? O sofrimento é parte integrante da nossa atual encarnação. Exigir o bem sem trabalho, né? Então a gente também tem que evitar querer sempre o bem, querer sempre que tudo se resolva, sim, correr atrás, sim, trabalhar para que aquilo aconteça. E também sabendo que algumas situações ou coisas não vão vir, né, de imediato para as nossas vidas também.
Não saber aguentar injúrias ou críticas. Então, a gente tem que desenvolver esse hábito de ouvir, né, de aguentar esses comportamentos dos outros também, de críticas, tentar ao máximo tirar delas algum proveito, e não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Aqui tem a ver um pouquinho com o nosso anterior, lá na frente, né? A questão do autocontrole também, né, das bagatelas que nós comentamos um pouquinho lá atrás, da irritação. Desacreditar serviços e instituições, é um pouco do que o Adriano falou lá atrás das fake news, né? Então, não só pessoas, mas também serviços e instituições. Às vezes a gente fala alguma coisa, banalizando, diminuindo uma instituição ou outra, tem muito fundamento às vezes também. Né? Então, se a gente não tem elementos reais de análise para poder falar aquilo, é bom guardar para a gente essa análise e tentar averiguar, pesquisar, analisar se realmente aquilo é verdade. Fugir de estudar, um hábito infeliz importante, né? Que a gente tenta ultrapassar cada vez mais no centro e fora do centro também, e deixar sempre para a obrigação que se pode cumprir hoje. Então, isso é muito comum também, inclusive é frase aí, né, também de pessoas que às vezes seguem esse tipo de comportamento. Mas elas fazem o contrário, né? Eu posso fazer amanhã, por que eu tenho que fazer hoje? As pessoas invertem essa mensagem aí. Então, se a gente tem condições de fazer agora, a gente pode ter recursos para executar algo já de imediato, por que protelar, né? Por que deixar para depois e acumular, às vezes, outras atividades de forma também conjunta? Dramatizar doenças e dissabores, né? A gente deve conhecer alguém assim, talvez cada um de nós conheça uma pessoa desse tipo, né? Qualquer dificuldade que tem, qualquer doença, faz um drama e sofre imensamente, né? E parece que aquela doença de todo mundo, né? Então isso também denota uma dificuldade da pessoa em lidar com esse problema. Então, a gente deve evitar esse tipo de comportamento de dramatização, sofrimento excessivo, né? De falar para todo mundo que está ruim, que não está bom, que é um pessimismo também, como já foi dito hoje aqui, um pouquinho antes. Outro ponto, discutir sem raciocinar, né? Então, quando a gente entra num debate, seja qual for, e ele é muito mais pelo instinto do que pela razão. A gente vai muito mais pela emoção do debate do que pela reflexão do que se fala. É muito perigoso, né? A gente tende a falar muitas coisas que não são boas e de formas erradas também. A gente precisa muito, numa discussão qualquer, mesmo sendo uma discussão, né, que pode ser positiva, num debate aberto, ter cuidado de não se deixar levar pelas emoções, pelo instinto ali do momento e, né, tirar os filtros, como se fala, os filtros sociais, os filtros das circunstâncias e, né, jogar palavras ao vento sem nenhum tipo de raciocínio sobre aquilo que se fala. Desprezar adversários e endeusar amigos, né? Como a gente falou um pouquinho aqui no início da aula, a gente aprende sempre pela questão do outro, né? E, em geral, o adversário é o que nos mostra aquilo que nós falhamos ainda, que podemos melhorar. Quando a gente despreza o adversário, está desprezando essa ajuda que ele nos dá de nos vermos por ele. Então, o que em nós não está bom, a gente pode melhorar. Porque nem todo amigo também vai falar do que nós precisamos avançar também. Alguns amigos, às vezes, até escondem da gente isso, né? Então, alguns falam, né? Mas outros não. Então, a gente precisa também ver no adversário, ver naquela pessoa que nos critica, que, né, que nos acusa, ver se tem algum fundamento que ela fala, né, se o que ela trouxe tem algum fundo de verdade, enfim, o que nos ajuda a crescer também, de qual forma. E para encerrar essa mensagem do André Luiz, mais esses 4 aqui. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer, né, um pouco do que o Antônio falou, né, muitas vezes de falar, a gente falou do argueiro e da trave no olho, é justamente isso. A gente criticar no outro o que em nós ainda é bem ruim, né, bem difícil. Pedir apoio sem dar cooperação, a gente requisita para nós ajuda, benefícios, e nós próprios não somos exemplos para isso, muitas vezes. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça,
né? Então, a questão do ponto de vista é muito importante. As pessoas não são obrigadas a ter a leitura de mundo que nós temos, de ver as coisas como nós vemos também. É importante ouvi-las para saber como é que elas compreendem aquela situação, aquele problema. E a partir daí, então, entender também o lugar dela. E aí a questão da empatia é muito importante, né? Que é aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Também é outro hábito infeliz, né? E envolve isso, né? Compromisso, né, com o outro e com as instituições também. Quando eu assumo alguma coisa e largo esse compromisso no ombro alheio, né, das pessoas que estão ao meu lado. Bom, sobre isso então, né, o que Emmanuel coloca nesse processo de retomada e de adquirir novos hábitos? Ele fala que não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como os hábitos automáticos no alicerce de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nossa verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então, ele coloca como condição para a gente poder mudar hábitos, eleger, né, adotar de fato, né, no comportamento, nas ações, né, e em tudo, a bondade e o entendimento. Então, quando a gente consegue, nessa nova atitude, incorporar esses elementos, será que o que eu estou agora buscando é bom? Né? Será que o que eu estou buscando é útil? Né? Cria entendimento entre as pessoas, a gente consegue, então, alicerçar esse hábito novo de forma mais constante também. Né? Então, seria uma forma de a gente pensar nessa mudança de hábitos infelizes para hábitos novos, alicerçando esses hábitos com bondade, entendimento, para nos educar e servir também as pessoas. E a regra máxima que a gente colocou no final aqui, essa de sempre, né, gente? Quando a gente pensa em hábitos infelizes, se a gente conseguir ter esse filtro aqui como uma base importante, já vai ser um grande passo. A gente não façais aos outros o que não quiseres que fazer eles, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance. Então, acho que um ponto, né, a mensagem de Fernando do Evangelho com o Espiritismo, um ponto que eu acho importante nesse sentido é a gente fazer esse exercício para mudar hábitos infelizes, né? Então, será que o que eu tenho feito fere o outro? Se fosse comigo, eu gostaria que fosse comigo que ele fizesse também isso. A gente consegue analisar por esse caminho, né, os comportamentos das pessoas e nossos também, a gente consegue avançar um pouco mais nesse caminho de mudança que é tão importante. Ok? E é isso, gente. Nossa proposta aqui de reflexão para hoje. Se quiser comentar alguma coisa ainda, fique à vontade. Tinha mais? Gratidão pela aula, muito boa. Gratidão a todos e todas. Muito bom mesmo. Arrudinha, faz a prece para a gente, Arruda, por favor. Então, nesse momento, nós convidamos a todos a fechar os olhos, mantendo essa sintonia com os aprendizados que recebemos hoje, agradecendo ao mundo espiritual pelas lições nossos mentores nos trazem, tão valiosas são para a nossa caminhada aqui na Terra, nos ensinando, nos auxiliando a deixar os nossos velhos hábitos e cultivar novos e bons hábitos, porque só assim estaremos cumprindo com os nossos desígnios, que são de melhorar a cada encarnação. Agradecemos a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre, pelas bênçãos que tem derramado sobre todos nós, todos os dias, especialmente nos presenteando com essa doutrina que nos esclarece cada dia, que nos direciona no caminho do bem. Abençoa, Senhor, os lares de todos nós que aqui estamos reunidos
nessa Assembleia. Mas pedimos ainda, Senhor, que abençoe todos os lares que nesse momento se encontram em dificuldades, em desajustes, em desequilíbrios, especialmente nesse momento em que a convivência se tornou mais difícil por conta da pandemia. Abençoa, Senhor, todas as famílias, todos os lares nessa humanidade. E, quanto a nós, queremos apenas agradecer, mais uma vez, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, e que assim seja.